Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo programa dessa série que nós vamos falar sobre os desafios da família contemporânea. No capítulo de hoje, nós vamos falar sobre a dificuldade da escolha, quais os pontos que você deve entender ou que você deveria ter entendido quando você for fazer a sua escolha do seu parceiro, é isso? Isso. Escolhe alguém porque se te atrai, porque, enfim, tem um bom papo, ou alguma coisa assim, mas depois, quando vai conviver, a coisa não é bem assim. Lógico que você pode, às vezes, na sinceridade, fazer um sincericídio. O não e o sim tem que ser verdadeiros e tem que ser honestos e cumprir. Quando a pessoa é muito jovem, 18, 20, ela quer escolher. E essa primeira escolha é uma escolha, como falamos, em base a uma atração física. Então já vamos lá, Mônica, nos fala aí como a coisa acontece. Então, como eu disse outro dia, uma forma é que alguém, né, da família que te conhece, né, te apresente alguém que vai ser compatível, porque a família, na época em que existia a possibilidade da família escolher o seu parceiro ou sua parceira, eles escolhiam a partir, ainda existe, De um interesse, né? sim, os mesmos interesses, a mesma religião, Ou porque ia ter um dote mesmo nível social. socioeconômico. Esse tipo de ajuda ainda existe. Há grupos, como por exemplo os orientais, ou os judeus, ou os árabes, enfim, Os são grupos indianos. que eles, inclusive aqui no Brasil, eles chamam algum amigo que diz assim, eu estou procurando um parceiro, mas não quando as pessoas são muito jovens. Eu diria que isso acontece mais já por volta dos 40, 50 anos. Quando a pessoa é muito jovem, 18, 20, ela quer escolher. E essa primeira escolha é uma escolha, como falamos, em base a uma atração física. A questão interessante da atração física, porque a atração física tem muito a ver com como funcionam os feromônios. Os feromônios seriam esses hormônios que a gente capta pelo olfato, absolutamente inconsciente, e agora se sabe que, em geral, se procura uma pessoa que é geneticamente muito diferente de você. Então, o que acontece? Você se atrai, se apaixona por alguém que é geneticamente muito diferente e que talvez seja também de uma tribo diferente, Entendi. de um grupo muito diferente de você. E aí você escolhe alguém muito diferente, está atraído, e nessa atração você não está pensando para nada se na convivência isso vai funcionar. Porque o que você escolheu é uma atração mais biológica. Que às vezes é inconsciente, inclusive, né? Absolutamente. Você olhou aquela pessoa sabe aquela coisa? Ai, olhei e adorei. Olhei e deu, nossa, deu aquele negócio, né? Deu aquele Deu aquela negócio. tremedeira e pronto. Exato. Então, muitas vezes isso significa que há uma grande atração física, mas não necessariamente na convivência isso vai funcionar. Ou melhor, vai ter que trabalhar muito para que a convivência se acomode. Perfeito. Então, esse é um tipo de escolha. Não quer dizer que você ser diferente, você ter feito uma escolha, e mesmo sem saber, uma escolha mais biológica, não quer dizer que não vai dar certo. Não. Mas você vai ter que negociar muito. É possível que se a pessoa seja muito diferente da sua grupo, né, do seu grupo. É por isso que isto é agora uma coisa que é possível neste mundo moderno, que uma pessoa vai viajar, sei lá, à Grécia e de férias, aí conhece um homem, uma mulher, tanto faz, e se apaixona e fala assim, bom, ele que veio para o Brasil, eu que vou para lá. Né? E são pessoas de circuitos culturais e econômicos e culturais totalmente diferentes. E vão ter que negociar muito, porque o que cada um acha que é normal, o outro não acha. Eu, no domingo, faço X. Eu me lembro uma amiga minha que casou com um inglês lá na Argentina, ela casou no dia sábado, né?
Não, estava toda feliz. No domingo, o marido levanta, pega os binóculos e ela pergunta: que foi, onde vai? E ele falou: domingo é dia de corrida de cavalo, de jockey. E ela pensou: oi? Oi? E ele falou: sábado é bridge, Tá. domingo é jockey. Não porque casei que a coisa vai ser diferente. Então, ela teve que, na sua vida, negociar muito, porque era ele, para ele ia seguir de uma forma Era normal. mais sagrado isso do que... E qual é o problema? Na Inglaterra é assim, Sim, qualquer sim, pessoa sim. vai achar isso absoluta. Naquela, estou te falando dos anos 60. Perfeito. Né? Então, como isso, eu tenho muitos exemplos, onde a pessoa escolhe alguém porque se atrai, porque, enfim, tem um bom papo, alguma coisa assim, mas depois, quando vai conviver, a coisa não é bem assim, né? Quer dizer, ou é assim, mas justamente não se adequa e vai ter que negociar. Outra coisa interessante é que as pessoas, às vezes, escolhem coisas que, no momento, são necessárias. Por exemplo, eu lembro de um casal, 20 anos de casados. E aí, quando vem na primeira sessão, eu conto como é que vocês escolheram. E aí ela fala, eram uns 2 anos na faculdade, veja que eram colegas de faculdade, então já não era uma questão de circuitos diferentes. Eu escolhi porque ele era, de todos os rapazes, era juizado, ele era um cara que me passava segurança, ele era uma pessoa tranquila, quando os outros rapazes eram tiro a lá. Não eram muito confiáveis. Certo. Aí eu perguntei, e você, por que escolheu ela? E ela era alegre, ela era a pessoa no grupo, chamava atenção, porque ela estava sempre conversando, sempre de bom humor, e isso me atraiu muito. Puxa, que bom. Aí seguimos conversando e pergunto, bom, e agora, qual é o problema? A gente não está se entendendo. Ele é um chato, é quieto, ele é muito fechado, ele é sempre na dele, mais ou menos parecido como era, né? O que você escolheu lá atrás. Certo. E ela está sempre no telefone. Ela está o tempo todo falando com as amigas, saindo com as amigas. Eu sinto que não me dá muita atenção, porque os interesses dela é sempre sair. Bom, mas já estava um pouco... Já estava implícito isso lá atrás. Mas isto é um tipo de escolha, onde você escolhe uma coisa que te funciona em um momento da vida, e como eu disse, família é um devir, é uma história, é um processo que num momento foi muito útil, que nesse momento você precisava disso, mas depois de 10, 20 anos... Ao longo do tempo ela foi se... É a mesma coisa que Mas ela foi ficando maçante, esse tipo de relacionamento. Ficou cansativo. Porque aquilo que você precisava, 10 ou 20 anos depois não precisa mais. Sim, porque tudo evoluiu. Você evoluiu, o outro evoluiu. Mas essa questão do relacionamento ficou igual. Foi igual. E como é que se lida com isso? Bom, aí a questão é se há suficiente amor, porque atração. Então, você escolhe alguém porque se atrai, e muitas vezes fisicamente. Perfeito. Atração não necessariamente é amor, porque amor é uma construção que se dá, inclusive eu falei do feromônios e da paixão e tudo isso, depois de 2 anos, isso se neutralizou. Então tem que haver outra coisa a mais para que isso se transforme em uma boa relação. Então, quais são esses elementos? Né? O que na escolha você tem que assegurar? Bom, logicamente, você vai querer assegurar alguém que seja uma boa pessoa, enfim, que você te trate bem, né? Tem que tomar cuidado com os ciúmes, porque às vezes você diz, ele ou ela sente ciúme porque gosta muito de mim e tem medo de me perder. Mas isso, com o tempo, se isso não está bem trabalhado, acaba em controle. Sim, acaba virando um domínio, né? Sim, acaba sendo uma coisa bastante ruim. Então, temos que ir vendo se isso, dos ciúmes, qual é a dose. O ciúmes é como veneno, né? Tá. Enfim, uma dose pode ser, né, como pimenta, melhor. Pimenta, Como perfeito. pimenta, perdão. Como pimenta, porque
Um pouquinho de pimenta, tudo bem, mas bom. muita pimenta estraga o prato, né? Sim. Então, mais ou menos, poderíamos dizer assim. E se pode transformar num veneno, né? Os Tá, ciúmes sim. pode transformar num veneno, por isso que eu associei com isso. Então, o que vai ser necessário desde o início? O que seria bom quando uma pessoa conhece alguém e se apaixona e tal? Que coisa tem que ter? Independente, você tem que ver como é que a pessoa lida com a comunicação. Se a pessoa gosta de conversar sobre si mesmo, ou se a pessoa se fecha, fala, não, quando as pessoas, você conhece alguém e a pessoa ou fala demais de si mesmo e não te escuta, ou quer um companheiro só para, né, de alguém para me ouvido, alguém escutar. para escutar, alguém para ser a orelha, né? A gente brinca que é como um pinico, né? Porque você quer. Há pessoas que são muito agoniadas e te usam de pinico. Vai lá e vomitar tudo que, né? Então, isso não é bom. Você já fica esperto. Fala, essa pessoa é linda, atrativa, me dá um tesão, mas vamos devagar. Então, já temos aí um elemento de atenção. Como se comunica no sentido, se sabe escutar, e o oposto, a pessoa não abre a boca. Ou seja, aquela que abre demais, se abre demais, te conta todos os problemas para ficar leve. Sim, E a você outra joga toda uma carga emocional em cima e vai embora. Ela fica leve e pronto. E tchau. E o outro que é o oposto, que é a pessoa que não fala nada, que não precisa, que não gosta de falar, não gosto de falar de mim. Porque se essa pessoa não gosta de falar dela, também talvez não goste de falar da relação. E como você na relação tem muito que negociar, se você não consegue parar, dizer, hoje vamos conversar. Hoje precisamos conversar. Sim, porque você X, eu X. Isto é, às vezes, um grave problema, porque muitas vezes, para uma pessoa, conversar significa se queixar do outro. Certo. Isso, vamos voltar isso várias vezes, porque às vezes as pessoas não entendem, porque pensam assim, querido, preciso conversar com você. E já vem e com a você pancada. fala, e ela já vai se queixar de mim, vai dizer que não sei o quê. Então fala, não, hoje não, e não sei o quê. Então, E vai adiando. E vai adiando. E aí temos que ver se a pessoa é do tipo que não quer conversar com você ou não quer conversar com ninguém. Perfeito. Então, essas duas, a gente aí já, né, tem que... Outra coisa importante na escolha é que às vezes a pessoa escolhe, e aí é meio neurótico, né, meio problemático. Você escolhe alguém que tem características iguais aos seus pais, ou a mãe ou ao pai. E às vezes essas características não são boas. Mas por que as pessoas escolhem alguém que é igual para o pai? E, bom, há algumas teorias. Alguma das teorias dizem, bom, a pessoa escolheu alguém igualzinho para ver se consegue elaborar e sair dessa armadilha. Então, às vezes, a primeira relação é uma relação meia neurótica, meia complexa, que é ver se você escolhe alguém que é complicado. Mas você não vê que é complicado, você se sente atraído por esta situação inconsciente de meus pais eu amava, eles tinham os problemas e eu escolhi uma pessoa igual que eles para ver se eu consigo resolver o problema Ou será que porque é tinha com eles. cômodo também? Porque eu não preciso me mudar muito, porque ou Não isso não tem... saberia te dizer não. se é comodidade. Teríamos que ver, não sei. Tá bom. Não, teríamos que ver cada caso. Veja que eu estou tentando, meus queridos ouvintes, fazer uma coisa meia geral, Sim, logicamente, tem... e depois cada caso é um caso, né? Sim, a ideia aqui é a gente simplesmente comentar o que acontece, né? As vicissitudes das pessoas, As né? vicissitudes. Porque uma das coisas que a gente está falando, isso é comum a todos os casais, quase todas as uniões, né? Alguns elementos vão ter que ser confrontados por todos. A família de origem, os seus áreas, as suas áreas, como eu falei, são todo mundo tem que trabalhar, seja a área do trabalho ou do estudo, tudo isso, a forma que lida com a economia, com o dinheiro, Com tudo terceiros, isso, com os né? amigos, Com os os parentes. amigos e tal. Então, tudo isso
Todo mundo vai ter que, não tem você fugir. Há pessoas, por exemplo, que escolhem alguém, mas não querem tocar o tema do dinheiro. Uhum. E porque, sabe, dinheiro, vai achar que eu sou Sim, interessada, não vou falar nada. interesseira, não Uhum. fala nada. E depois, quando a pessoa vai conviver, percebe que a maneira de lidar com o dinheiro é totalmente oposta. Uhum. E aquilo se transforma num inferno. Por isso Perfeito. que a escolha então, a escolha tem que. Quando, o que estamos tocando o tema, que às vezes a escolha é inconsciente, por Uhum. isso que eu falei. Há outras escolhas, por exemplo, onde a pessoa vai escolher alguém que vai lhe dar aquilo que não tem, Uhum. que era o caso que eu comentei antes, ou seja, eu preciso de segurança, Uhum. então vou escolher alguém que me dê uma coisa que eu não tenho. Segurança financeira ou Pode segurança de emocional? emocional, Perfeito. enfim. E isso pode funcionar ou pode não funcionar, Pode ser né? um tiro no pé. Pode ser um tiro no pé. Então, aí que vem um pouco o nosso gancho para o autoconhecimento, Tá. né? Porque quanto que a pessoa tem que se sacar do que necessita para não entrar nas armadilhas de uma escolha que é para ter através do outro o que não tem, Uhum. né? Que se ela sabe, ok, porque o importante é você saber, olha, eu sou uma pessoa muito insegura, então me atrai alguém que me ajude a ser mais segura e tal. Ok, né? Se a pessoa sabe, Uhum. ela sabe qual é, né? Ok, Alguém que vai vai lhe corrigir um ajudar, pouco o meu vai problema. corrigir. Ou às vezes a pessoa diz, posso aprender com o outro, Uhum. né? Uma pergunta que eu faço, que é importante às vezes, é por que você escolheu o fulano ou a fulana, que foi o que comentei antes. Uhum. E às vezes as pessoas dizem alguma coisa assim, porque ele gostou de mim. Então, você sabe que se a pessoa gosta do outro porque gosta dela, mas não vê nele nada além de Dele gostar? gostar, vai ter problema, porque. E sabe quando o outro escuta isso? Eu já tive um casal que fiz a pergunta e outro disse: então não vê em mim nada. Sim. Bom, não sei, ou seja, o bom de mim é que eu gosto dela. Então, essa escolha também é uma escolha problemática. Uhum. Você escolher porque o outro. Insistiu. Teve outra casal que falou: bom, ele insistiu tanto Que eu acabei cedendo. que eu acabei cedendo. Então, não está escolhendo o outro pelo outro, senão pela insistência. Sim. Isso também não é um Não é um bom modelo sinal. muito bonito, Não é um né? modelo bom. E as pessoas que às vezes falam assim, eu tenho o dedo podre, eu sempre escolho a pessoa errada. Está nela isso, né? A pergunta é, primeiro, eu diria assim, me explica errado. Sim. Então, vamos supor que a pessoa diz, olha, eu começo a namorar e depois de um tempo eu perco totalmente o interesse. Então, não é o outro que está errado, senão você. que você se esgota. Porque o que procura no outro não é um valor suficientemente sólido. Uhum. Escolhi o outro. Por exemplo, eu me lembro de casais que eu perguntava, e por que você escolheu? Porque ela é bonita e jovem. Bom, bonita e jovem é uma coisa que com o tempo pode passar. Por exemplo, eu tive um casal que ele disse, bom, eu escolhi porque era bonita e jovem, mas depois de um tempo ela ficou gorda como uma mãe, ela ficou, ele não me atrai mais. Então, se a pessoa te escolhe por uma coisa que pode passar com o tempo, ou que você vai ter que estar correndo atrás porque me escolheu porque eu sou magra, então, ou sou bonita, então tem que ir para academia porque ele quer, ele né? quer, ou não tenho é? que fazer um monte de plásticas porque eu não posso ficar de um jeito mais velho, porque o outro, então tenho que usar plástica. Né? E não é uma escolha pessoal. Então os valores. É muito bom nessa escolha do parceiro você tentar falar coisas profundas para ver se os valores que o outro tem, ainda que mudem com o tempo, são bons para um convívio, um casamento. O que às vezes acontece é que no meio desse escolher e começar a conviver, às vezes a pessoa fica grávida. Então, ainda que ela não queira começar uma relação,
ela acaba tendo que viver, casar, coisa que antigamente era Era fato, fatal, né? Era né? fatal. Agora as pessoas podem dizer, não, vou ser mãe solteira, ou pai solteiro, não preciso casar. A gente, enfim, eu tive, de fato, vários pacientes. Um já tinha 3 filhos de Uhum. 3 relações diferentes, Nossa. né? Uhum. Já tive um casal que eles eram namorados, mas ele falou, eu nem era minha escolha predileta, mas ela ficou grávida, bom, mas eu quero assumir o filho, então vou assumir no papel, mas não vou morar com ela, mas eu quero ter visitas, então tem que... Olha, a coisa foi complexa, Uhum. porque são e noção. E ela, no momento dado, estava mais apaixonada por ele, talvez por esta coisa de ser mãe, a gravidez, e queria estar com ele, não Certo. necessariamente casado, mas queria. E ele queria estar com outras mulheres, porque ele deixou ela grávida, mas não era a sua escolha Sim. primeira. Então, Difícil, né? agora acontecem nuances nessas escolhas que não aconteciam, talvez, há 50 anos atrás, né? Agora são desafios da nossa contemporaneidade, onde as pessoas podem ter relações, não se cuidarem ou se cuidarem e, bom, aconteceu, decidir continuar com a gravidez, mas o outro não é a escolha. Pode ser a escolha da mãe do seu filho, mas não a escolha de ser sua companheira. Perfeito. E isto cria, né, uma grande complexidade. Tá, e agora, vamos lá. E para quem está se vendo nesse momento, né, que a gente está falando da escolha, né? Mas quem já escolheu, né? Uhum. Está se vendo assim numa sinuca de bico, não sabe para que lado correr. Que tipo de atitude que ela tem antes de tomar uma atitude impensada? Existe alguma maneira de tentar refletir e fazer alguma coisa para mudar um pouco esse conceito? Existe alguma coisa a se fazer, o que você possa dizer o seguinte, olha, eu sei que é muito geral, mas tem alguma coisa que possa dar uma ajuda? Eu acho que, bom, falamos de que escolher, você, não sei se eu esclareci, quando você falou a pessoa que pensa que tem dedo podre. Bom, Uhum, por quê? Porque não continua, porque o outro vai embora, porque ele se cansa e termina com as relações. Há pouco tempo, justamente, tive um paciente na Alemanha, né? Porque uhum, agora temos essa facilidade, sim, e ele estava me contando que ele era sua terceira ou quarta relação, com uma francesa, ou seja, já eram pessoas de idiomas. Eu perguntei em que idioma você se encontra, no inglês, tá. mas ele estava morando na Espanha, era alemão e ela era francesa. Então, Então, é tinha, muita. era muita diferença cultural, muita diferença de estilos de vida, Uhum, e ele dizia, de novo, não está dando certo. Bom, de novo, como escolheu? Que foi que atraiu? Ah, porque é uma pessoa interessante. Sim, mas era tão interessante que era problemática. uhum, Era cheia por exemplo, de momentos de gritar, de ter uma irritação fora do comum, que uhum, às vezes deixa o outro dizendo, né? Pode ser ele ou ela, que são uhum, irritados, que são violentos. Olha, você escolheu, começa a namorar alguém que tem mau humor, que tem muita irritação. Bom, toma cuidado, vai devagar, porque uhum. não pense que se você casa, a irritação vai passar. Outra coisa super perigosa, a pessoa se droga, ou bebe muito, ou usa algum tipo de droga, aí você pensa, não, depois que a gente casa, ela Ele vai vai, parar, eu vou conseguir eu fazer vou ele mudar. conseguir, ele ou Me ela prometeu. me prometeu, ou, por exemplo, são pessoas muito, que namoram muito, são muito promíscuas, têm muito namoros paralelos, e você fala, não, com o tempo, né? Às vezes tem pessoa que pensa, não, fiquei grávida, mas agora ele vai ser fiel. Olha, esse tipo de escolha, você escolher uma pessoa com a ideia de que ele tem um defeito, uma coisa que você não gosta, mas no futuro ele vai mudar, não é E uma vamos boa deixar escolha. claro, né? Um defeito
para você, né? Você que está escolhendo, você não gosta dessa atitude. Então, não escolha a pessoa que tem uma Claro, mas atitude. tem atitudes que Uhum. são, diríamos, Sim, a droga. Sim, a universalmente droga, é, bebida, violência, né? violência, Isso. a pessoa que se irrita, por exemplo, esse caso que eu estou contando desse rapaz na Alemanha, ele tinha escolhido uma pessoa que ela tinha ataques de raiva e de violência que ele não conseguia entender por Uhum. quê. Então, sei lá, ele propunha uma coisa, ou não saía direito, ou não funcionava, ou ele atrasava 15 minutos e ela tinha Uma um ataque explosão de de ira. raiva, de ira, não? Já sabe, quando a coisa passa do certo, e que a pessoa pensa, bom, quem sabe eu não fazendo nada para que o outro fique bravo. Isso é impossível. E ter a ideia de que você escolheu uma pessoa que tem irrupções de raiva ou de violência e que, quem sabe, se eu ficar quietinho, o outro não vai ter, não é uma boa escolha. Tá. Eu diria, caia fora. Caia fora. Caia fora. Eu já lembro de um casal que estava namorando fazia 3, 4 meses. E nesses 3, 4 meses ela já tinha tido 3 ou 4 surtos de até bater nele. Nossa. Porque sempre pensa, né? O homem bate na mulher, mas às vezes Não, as mas mulheres acontece, batem. né? E ele tinha segurado ela, e eu falei, toma cuidado, porque você segura, ela grita e você pode ser acusado de violência. Sim. E vão acreditar que você é violento e não que ela é violenta, se não tem testemunha. Então, escolha é uma coisa para ser refletida, pensada, bem pensadinha. É, mas é difícil, né? Mas então agora eu tô lá, eu tô num relacionamento, seja ele mais profundo ou não, mas eu tô vivendo um relacionamento, não tá legal. Alguma coisa mudou nesse período. Mas as pessoas já estão juntas? Já tô junto. Já estão morando juntas? Vamos dizer que tá morando, porque ultimamente... hoje, como você falou, né? Hoje passa a ser mais comum já entrando nisso, né? Eu tô num relacionamento e mudou com o passar do tempo, mudou, a gente tinha as mesmas ideias, não mudou assim, ela continua agindo da mesma maneira, eu continuo agindo da mesma maneira, mas não está dando mais aquele match, a gente não está mais conseguindo se entender, conversar. Então você falou a palavra, não está conseguindo conversar, né? Então, primeira questão é poder atingir a capacidade de conversar, de dizer para o outro que não está funcionando, ver quanto o que não está funcionando é possível de ser negociado, de ser aceite que eu sou muito social, por favor, aceite que eu saia uma vez por semana, que eu ligue, né, para meus amigos, talvez no momento que você não esteja, enfim, ir negociando. Claro, mas a grande pergunta é, vale a pena? A pessoa vale a pena para você? Porque as pessoas descobrem que estão por comodidade, ou estão juntos por uma questão econômica, ou estão juntos por questões dos filhos, mas na verdade, se olham para o outro e falam, esta pessoa não vale a pena. E isto é duro, porque confrontar-se com essa diferença, com essa realidade que talvez vai ter que confrontar-se e confrontar e enfrentar um divórcio, uma separação, separar o lugar, ter que começar de novo, talvez perder os amigos, talvez brigar com a família. Mudar de endereço, mudar as comodidades. Bom, não é todo mundo, tem gente que vai dizer, não, deixa como está. Prefiro continuar assim. Prefiro continuar. Se a pessoa procura ajuda, ainda que seja para melhorar essa negociação, chegar a algum ponto onde a convivência seja possível. E depois as pessoas vão decidir, olha, a convivência é possível, mas eu lembro de um paciente há muitos anos, na época, porque agora as pessoas maiores de 60 anos estão se separando, mas há 20 anos atrás era muito raro uma pessoa de 65, 70 anos dizer, vou me separar, vou começar. E então esse paciente tinha 65 anos, as filhas já estavam... ele morava longe da esposa e tinha decidido que queria mudar de vida. Então, foi
as filhas já estavam na universidade, ele ia passar uma pensão para a esposa, e ele queria viver. Diz, durante tantos anos, eu só me conteve por causa das minhas filhas. Então, agora, uma pessoa de 65 anos que diz, agora eu vou viver. O que significava viver? É viver o que ele queria, viver as coisas que ele queria, não se adaptar ao outro. Foi falar com a sogra para avisar. E a sogra falou assim, você agora, no seu ocaso da vida. E ele me disse, quando ela falou ocaso da vida, eu vi um sol se pondo e já chegando a noite da minha vida e me deu uma angústia. E eu falei, bom, mas é a visão dela, né? Sim, sim. De 80 e tantos Uma pessoa anos, que mais olha para idosa, você isso. e fala, nossa, agora que você está quase morrendo, Sim, você por vai que querer separar. vai se separar? Mas as coisas mudaram. Então, as pessoas agora, com 50, 60 anos, até 70, dizem assim, bom, chega, meus filhos já estão crescidos, então A minha missão está minha missão está cumprida, agora eu cumprida. vou ser feliz. Agora é ser feliz. Mas a gente, como nós vamos falar das famílias nas diferentes etapas, como eu disse, quando você tem filho, quando o filho cresce adolescente, quando os filhos saem de casa, quando fica o casal velhinho junto e os desafios, vamos ir passando por todas essas etapas. Certo. Então, vamos dar exemplos de casos, e aí eu vou ir te contando. Para terminar mais esse capítulo, eu vou insistir aqui. Então, o que um casal que está com dificuldade do relacionamento, seja por qual motivo for, mas tem a sua história, seja curta ou seja longa, qual é a maneira? Eu quero falar sobre um assunto, ele costuma não, ou ela não quer falar comigo, ela não gosta de tocar nesse assunto. Como tentar lidar com isso? Como chegar e abordar? O outro lado, toda vez que começa nesse assunto, já sai fora. Não precisa ser um assunto até muito controverso, mas é um assunto que causa... Acabou a luz. Acabou a luz. E a gente não vai conseguir mais gravar. A gente teve um probleminha aqui de falta de luz, começou a chover aqui. Pois é, mas aqui no campo é assim. Mas é gostoso, fazia tempo que não chovia. Vou tentar emendar aqui, tá? Depois Então, a sua pergunta é o que fazer quando as pessoas não estão se entendendo. Não, eu vou até... a gente corta aqui, deixa eu te explicar. É assim, estou casado há anos, eu tenho um problema com a minha esposa, a gente nunca consegue conversar e hoje aquilo está me apurriando. Mas toda vez que eu tenho que falar nesse assunto, minha mulher não quer falar. Como é que eu lido com isso? Porque ao continuar assim, eu vou perder o casamento. Uma hora, só por conta desse assunto, para mim é importante, para ela não, e ela não consegue conversar, então eu vou acabar saindo fora de casa. Bom, para isso existe um terceiro chamado terapeuta de casal. Então é isso, peraí, vamos lá então. Então, para Espera um pouquinho. Eu vou fazer assim, eu vou só voltar à pergunta como se eu tivesse mudado aqui, tá? Então, Mônica, aí assim, vamos lá, vou tentar me explicar. Eu tenho um relacionamento e com a outra pessoa ela não consegue entender que aquele assunto que eu quero conversar, que para mim é muito importante, para ela não é, para essa segunda pessoa. Então, como é que eu lido com isso? Que, puxa, a continuar assim, isso vai destruir nossa relação, que para mim é muito importante, mas ela não considera isso. Como que eu lido com isso? Como é que me dá uma solução? Bom, não sei se uma solução, mas é uma possibilidade, um caminho. Para isso existe falar com o terceiro. E o terceiro, que é uma pessoa mais indicada, é um terapeuta de casal. Né? Algumas pessoas que são muito religiosas falarão com o padre, falarão com o rabino, falarão com o pastor, enfim, dependendo se a pessoa diz, bom, né, vou falar. Inclusive, eu tive muitos alunos pastores, rabinos, porque vão estudar psicologia do casal para poder aconselhar alguém do seu grupo religioso, como se fosse um psicólogo. Para essas pessoas que não têm essa situação, ou não querem abrir para seu pastor, porque não querem que a comunidade saiba o que eles estão passando, né? Isso muitas vezes acontece. Então, tem o terapeuta de casal, especializado, estudado, né, nisso, que vai dar um espaço para que as pessoas
possa ouvir o outro. Então, não tem como o outro fugir. Às vezes, a pessoa até diz assim, não quero falar mais e sai da sala. Ou, se é pela internet, desliga e tal. Mas a gente tenta, sempre que é possível, que as pessoas possam ter um ambiente o suficientemente benévolo, confortável, não ameaçador, para que a pessoa possa conversar. Por quê? Porque muitas vezes, quando a pessoa diz quero conversar com você, o outro que se nega a conversar, escuta, já vem ela a se queixar de mim, a dizer que eu não faço bem isso, que não Ou faço vem com bem aquele aquilo. assunto novamente, né? Então eu não quero conversar porque eu não quero me confrontar com uma queixa, com que ela fala mal de mim e tal. Então, ela ou ele, tanto Sim, faz. sim, Então, a pessoa diz, não, né, faz assim, não Então a quero falar. solução, uma das soluções, quer É dizer, um uma dessas. caminho, É um né? caminho possível. Um caminho possível seria, primeiro, tentar uma ajuda externa, Uhum. ou então, sei lá, não sei se eu estou certo, de repente tentar tratar esse assunto fora do ambiente convencional. Ir para um restaurante, ir para algum outro lugar, onde, estando até no meio de outras pessoas, você não pode levantar a voz, Nossa. você tem que se manter um pouco mais, talvez o assunto flua. Você Isso vê- faz sentido? Às vezes sim, às vezes não, porque Não quando faz. a coisa está muito difícil, não é o ambiente. Você vê quantos lugares está em um lugar público e as pessoas começam, o casal começa a gritar um com o Sim, outro. sim, é Então, verdade. quando a coisa está muito emocional, está muito enraizada, há muito tempo que você está engolindo aquilo, não é o Não é ambiente. só ali que vai sair Não é. fácil. Eu acho que tem que ser um terceiro com um ambiente neutro que sabendo estimular. É muito interessante, porque em geral sempre falam que o homem é mais fechado, né? Não, meu marido não se abre, o homem. Às vezes é um casal homossexual de dois homens, mas tem um que é fechado. E é engraçado, porque quando vem na terapia, o homem não para de falar. Entendi. Então, às vezes eu brinco e falo, puxa, vocês disseram que você não gostava de falar, mas o que mudou? É um ambiente favorável a ele ser escutado. Alguém vai escutar as necessidades, então ele diz, puxa, tem alguém que me escuta. Então eu vou falar. Eu vou falar. E aí, quando o outro vai interferir, esse terceiro fala, não, espera aí, deixa ele falar. Mas não terminou. Às vezes eu tenho que dar assim, 10 minutos cada um. Tem casais que eu falo, 10 minutos, já deu seu tempo. Você falou disto e isto, agora fulano. Tá, 10 minutos, porque às vezes as duas pessoas querem, né? E essa pessoa que era uma muda, quando você dá a chance, ela fala. E acho que um dos problemas de um relacionamento também é você deixar muita roupa suja na gaveta, né? Porque você vai guardando, e um dia você tem que tirar aquilo e tem que lavar. E lavar roupa suja não é fácil, né? Não é fácil. Tinha um truque de um filme que eu vi, onde todo dia o casal tentava jantar juntos. E um perguntava para o outro, o que foi o melhor e o pior do seu dia? E um dizia, o melhor foi que aconteceu X. Então, com isso, estimulava que ambos tivessem a chance de converter essa sensação de nunca falar em uma oportunidade para dizer, olha, foi ótimo, sei lá, ir no cinema com você. E o ruim foi que você dormiu no cinema, sei lá, né? Tá certo? Estou dando uma coisa assim, Sim, brincadeira, uma explicação mais... mas, puxa, mas foi sincero. Essa sinceridade é muito importante no casal. E essa sinceridade se dá na prática da comunicação. Né? Lógico que você pode, às vezes, na sinceridade, fazer um sincericídio, né? Certo. Falar coisa. Cometer um ato falho. Um ato, bom, Mas isso você está no dia a dia, né? Você corre o risco de cometer o sincericídio, né? Mas é bom pelo menos falar, né? Eu acho que você se expressar, eu acho que é a parte mais difícil do relacionamento, né? Você conseguir expressar e não só se expressar, você deixar o outro lado se expressar.
Porque às vezes o outro lado, para se expressar, ele vai ter que esbarrar em alguma coisa sua que você não quer ouvir. Mas você tem que refletir um pouco, né? Eu acho que o momento principal dessa conversa, se eu estiver errado, você me corrige, que você que é a especialista, mas é você ceder um pouco. Eu acho que os dois lados têm que ir cedendo, né? Numa relação. As pessoas cedem quando percebem o que vão ganhar. Uhum. Então, eu sempre digo, quando alguém diz não a alguma coisa, dá um sim. Não quero ir no cinema, mas te proponho caminhar. Ou sabe, em vez de dizer não e cortar o não aí, só pelo não é arbitrário, né? Não é que a pessoa pode não, mas se ela não dá uma coisa boa, a coisa fica capenga. Parece que só tem não. Entendi. Então, é muito bom ter o sim e ter um não. E se você diz não a alguma coisa, oferece um sim. Aí vem uma dica bem legal. Aí uma dica de relacionamento. Então, quando você é não para uma coisa, mas tenta oferecer alguma outra coisa. Tá? Então... Vamos outro dia, amanhã mesmo, no final de semana, vamos no cinema que você gosta. Hoje não, porque eu estou cansado, mas alguma coisa. Mas dá alguma coisa. E tem que cumprir, né? Porque não adianta dizer sim, vamos amanhã e amanhã falar hoje também não. Não e o sim tem que ser verdadeiros e tem que ser honestos e cumprir. Isso é para 99% do dia a dia no relacionamento, né? Até com filho, até com... Enfim, em todas as áreas, né? Até com o empregado. Se você vai chamar a atenção de um empregado, tenta dizer, mas isso aí foi bem legal que você fez. Esse aqui não estava legal, mas esse outro foi bom. Bom, mas foi bom, entende? Então... Eu não sei se a galera vai, mas eu vou sair daqui numa terapia. Eu vou curtir demais, eu estou curtindo demais. Tá bom. No próximo programa, fica para... O próximo programa, vamos já o casal... Vamos continuar nesse tema ou já vamos para Não, já vamos para... E eles se escolheram e decidiram morar juntos. Opa, então e tá aí vamos ver o que acontece. Então, gente, você que ficou com a gente até agora, só tenho que agradecer. Eu acho que a coisa é num evolutivo, né? A gente vai num crescente. Vamos nesse processo. Espero que você consiga refletir alguma coisa que te ajude no teu dia a dia. Para mim vai ajudar bastante.